Seguindo então, tá? Nós já temos aqui primeiramente aonde nós vamos colocar, né, a tela de login do sistema e agora nós vamos para a próxima parte. Por quê? Quando ele acessar a opção aqui do sistema, ele vai cair na tela de login. Mas eu ainda não vou fazer a tela de login porque eu não tenho os usuários ainda criados aqui dentro do meu projeto, tá? Então eu quero primeiro fazer a criação desses usuários para que depois nós possamos fazer o acesso aqui ao sistema. Então eu já também vou falar, né, disso aqui e nós vamos estruturar já essas condições. Aí eu faço o seguinte, se bem que eu posso também já montar e iniciar ele por aqui, pela tela de login. Eu vou pensar, mas independente disso, se eu vou começar pela tela primeiro do sistema ou se eu vou começar pela tela de login, eu, antes de tudo, preciso de ter o banco de dados, tá? Ué, mas para que banco de dados? O que é banco de dados e o que faz o banco de dados? O banco de dados, ele armazena as informações do sistema. Então, no meu portal mesmo, se você está acompanhando esse treinamento, muito provavelmente você fez o cadastro ali nele, né? Quando você se cadastra, aqueles dados ficam armazenados em um banco de dados. Que banco de dados é esse? Digita aqui, ó, localhost /phpMyAdmin. Claro que todas as vezes, para tudo que você for acessar no localhost, tem que estar inicializado o champ, tá? Então, localhost /phpMyAdmin, e dá Enter. Prontinho. Quando você fizer isso, ele vai entrar no ambiente de banco de dados do champ. Tudo isso está funcionando de forma local, mas depois no final eu vou pegar esse banco de dados que eu criei aqui, vou exportar ele e lá no meu servidor local, o meu que eu utilizo é na HostGator, mas não importa qual seja o seu, você vai clicar para importar. Todas as tabelas e informações de dados que vocês tiverem criado aqui serão passados para lá, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, assim que eu entrei nele, eu clico na opção base de dados, se o seu talvez tiver outra tradução, vai ser algo bem parecido, banco de dados ou algo do tipo. Vou clicar aqui então para poder criar o nome do meu banco de dados, né? Percebam que aqui ó, ele pode ser que está diferente do seu, com certeza vai estar, porque aqui tem outros bancos de dados que eu já trabalhei também, tá? Eu vou chamar esse banco de dados de portal. O meu não tem nenhum aqui que se chama portal, então tranquilo, eu posso chamar ele de portal. Se o seu tiver, faz aquilo que eu fiz, ó, chama de portal EAD ou coloca um outro nome, ok? Mas não pode, obviamente, ter dois bancos de dados com o mesmo nome aqui. Chamei então ele de portal, né? A codificação, que é isso que aparece do lado, ela vai servir para nós só para uma coisa, para poder determinar qual é o tipo de dados que serão aceitos aqui. Nós temos que selecionar uma codificação Unicode, tá? Ela pode ser sempre essa aqui, ó, UTF-8 General CI, que aceita cedilha, acentos, esse tipo de caractere que nós utilizamos na nossa linguagem. Ah, mas você falou que não vai utilizar esses caracteres, né? Não vou utilizar para nome de pasta, nome de campos no banco de dados. Mas quando eu precisar salvar, por exemplo, um aluno chamado João, ele vai ter um acento. Então, ele tem que aceitar que os dados no banco de dados recebam essa codificação, tá? Não precisa guardar isso de cabeça, não precisa guardar isso aqui não, ó. É só lembrar, depois você rever então essa aula de criação do banco de dados, caso você precise criar banco de dados em outros sistemas. O TF8 General CI, se achar interessante pode anotar essa informação também aí, né, que fica mais fácil do que você buscar ou procurar essa aula depois. Eu vou clicar aqui em criar e pronto, a base de dados foi criada. Automaticamente ele entrou nela, tá vendo? Se ele não entrar, basta você clicar aqui à esquerda, ó, e aqui em cima você vai ver, ó, servidor local, banco de dados, portal. Então eu já estou no meu banco de dados. Mas como que funciona um banco de dados? Ele precisa de tabelas, tá? Então ele funciona dessa forma. E como que você vai dividir isso? Quando você está desenvolvendo um sistema, você precisa de pensar em qual a estrutura de armazenamento que você vai utilizar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Do último sistema que eu fiz, que foi um sistema para imobiliária. É esse até que está aberto aqui, ó. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Ele vai ser muito parecido com o nosso projeto. Por quê? Porque ele tem um site, obviamente toda imobiliária tem um site. Esse site pega as informações que estão no sistema, ó, as casas que foram cadastradas, né? Informações aqui dos corretores que têm cadastrado, só que no nosso caso vai ser os professores. Então, a estrutura é muito parecida, embora o sistema em si seja muito diferente. Aqui a tela de login dele, né? Ele fez o acesso, inclusive ele está até disponível para vocês poderem testar, tá? imobiliaria.gocurso.com.br.
Esse vai ser um painel muito parecido com o nosso, porque eu vou estar utilizando esse mesmo template. Tenho gostado bastante dele, tenho utilizado ele. Mas assim, basicamente em uma imobiliária eu preciso salvar aqui, ó, fazer cadastro, né, de tipo de imóvel, de cidade, de bairro, de conta bancária. Eu preciso cadastrar os próprios imóveis e assim por diante. Então cada informação dessa que eu tenho que armazenar no meu banco de dados, olha, eu defino como uma tabela, tá vendo? Ó, bairros, cidades, imóveis, cadê? Deve estar por aqui, ó, imóveis, locatários e assim por diante. Então, de acordo com a necessidade do projeto, eu vou montar essas tabelas. E na próxima aula nós vamos criar a nossa primeira tabela.